Você sabia que a necessidade de capital de giro pode destruir o caixa da sua empresa, inclusive levar a sua empresa à falência, como já fez com inúmeras outras empresas? Fique comigo nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que é a necessidade de capital de giro e como reduzi-la ou otimizá-la para proteger o caixa da sua empresa. Primeiro, é bom saber que existe sempre uma defasagem entre o prazo que você faz o pagamento daquele insumo que você comprou e o prazo que você recebe do cliente. Esse descasamento de caixa é a origem de como surge a necessidade de capital de giro. Ou seja, desde o momento, do início T0, aonde você começa a pagar, até o momento T1, onde você tem o primeiro recebimento, todos os gastos que são incorridos durante esse período são recursos que geram a necessidade de capital ou necessidade de recursos para continuar operando a empresa do T0 até o T1. E esse volume de gastos tem que ser financiado por alguém, seja pelos sócios ou seja por terceiros, no caso pode ser, por exemplo, empréstimos. E com isso é muito importante prestar atenção de uma forma que o quê? Que a gente minimize a necessidade de capital de giro, ou seja, a necessidade de recursos para operar a empresa entre esse tempo T0 e até T1, para reduzir a pressão sobre o caixa e também, muitas das vezes, sobrar mais recursos para investir no crescimento da empresa. A necessidade de capital de giro está muito fortemente atrelada a 3 itens. O primeiro item é o contas a receber. Então, o contas a receber é um dinheiro que a empresa empata para poder financiar os seus clientes. E quanto mais cresce o contas a receber, maior é a necessidade de capital de giro. Então, preste muita atenção no prazo médio que você dá a seus clientes, de tal forma que seja um prazo competitivo, mas um prazo até com inteligências de precificação. Para quê? Para que você minimize, possivelmente também esse prazo e, consequentemente, a necessidade de capital de giro. O outro ponto é preste muita atenção na inadimplência. A inadimplência vai elevar, consequentemente, a necessidade de capital de giro, porque aumenta-se o quê? O volume do contas a receber, tanto aqueles que estão em dia quanto os atrasados. Então, preste muita atenção e faça uma varredura na sua política comercial, na inadimplência, verifique se tem clientes aonde que possa, em função da sua pressão no caixa, possibilitar a redução dos prazos, isso de forma inteligente, sem perder competitividade. O segundo elemento são os estoques. Quanto mais investimento em estoque nós temos na empresa, maior o dinheiro parado ali e, consequentemente, também aumenta a nossa necessidade de capital de giro. Consequentemente, revisar o mix de estoque com 2 características: ser o mínimo possível, mas que não atrapalhe a operação da empresa, no caso de gerar rupturas e tudo mais. E isso é um grande problema em todas as empresas. Então, ter de forma muito estruturada o planejamento de identificar os estoques que mais giram e ter itens justamente para esses estoques. Muitas das vezes as empresas têm estoques ou mix que não são girados há muito tempo. Então, tenta ver o que fazer para poder descartar ou alguma coisa com esses itens para poder reduzir ou otimizar o estoque. Esse é o segundo ponto, que aí tem um caixa muito, mas muito representativo nas empresas. E talvez a pressão que vocês tenham no caixa pode ser encontrada também nesse item. O terceiro item é o contrário, é o contas a pagar, que na realidade vai minimizar a pressão no seu caixa se você aumentar o contas a pagar ou aumentar o prazo de pagamento com os fornecedores. Então, os fornecedores são uma forma de financiar o nosso capital de giro, porque quanto mais prazo eu ganho do meu fornecedor,
maior é o tempo que a gente viu ali, o T0, né? E consequentemente menor o tempo entre o pagamento e o recebimento, onde que eu tenha gastos ali, onde que surge a necessidade de capital de giro. Então pegue seus principais fornecedores, tentem negociar prazos melhores, bem mais factíveis dentro de uma necessidade de caixa que você possa ter. Para quê? Para que dentro com esses três grandes elementos, contas a receber, estoque e prazo de pagamento bem gerenciados, tem um grande poder de liberação de caixa nas suas empresas. E trabalhos inúmeros são feitos em empresas grandes, médias e pequenas para liberar necessidade de capital de giro, principalmente em momentos de aperto de caixa, como são os momentos de crise. Faça isso, faça uma relação, alongue os prazos, reduza os prazos médios de recebimento, otimize o contas a receber, estoque contas a pagar e me diga o volume que reduz no seu caixa. E claro, tem fórmulas para isso, né? Fórmulas mesmo, matemáticas, para poder saber como que isso se equilibra, e a gente vai, ao longo de vários vídeos aí, cada vez aprofundando mais nesses assuntos. Um grande abraço e até o próximo vídeo!